Há muitos capítulos maravilhosos na Bíblia e acredito que cada um de nós terá capítulos favoritos. Alguns são muito queridos, por exemplo, o Salmo de número 1, o Salmo 23, o Salmo 51, Êxodo capítulo 20, que tem os 10 mandamentos, 1 Samuel 17, que conta a história de Davi e Golias, João capítulo 1, João capítulo 3, e podíamos citar vários capítulos de João, os capítulos dos Evangelhos que nos falam da morte e ressurreição de Jesus. E quando chegamos ao apóstolo Paulo, certamente muitos irmãos amarão Romanos capítulo 8, também Efésios capítulo 6. Mas eu creio que um dos capítulos mais amados e respeitados e avaliados da Bíblia é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. E no último mês nós temos estado a meditar sobre este capítulo. Esta já é o quarto domingo em que o fazemos. Paulo, neste texto extraordinário da palavra do Senhor, toma emprestada uma palavra grega, a palavra ágape, uma palavra muito pouco usada na literatura clássica grega, e dá a ela um novo significado, um significado mais profundo. Na verdade, o uso que Paulo dá a esta palavra passa a ser o uso considerado correto. Paulo exclui a possibilidade de usar qualquer outra das várias palavras gregas que falavam de amor, e ele pega esta, ágape, e a torna especial e única, falando do amor de Deus como incondicional e sacrificial. Vamos olhar uma vez mais para o texto, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 13. E Paulo escreveu assim aos nossos irmãos da igreja de Corinto: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disto me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. É claro que para nós entendermos este capítulo, como qualquer outro texto da Bíblia, nós temos que entender onde ele está inserido, qual é o contexto em que Paulo diz estas coisas. E Paulo chega a este capítulo e faz referência ao amor desta maneira, por causa de tudo o que estava a acontecer na igreja de Corinto e que nós conhecemos lendo os primeiros 12 capítulos. Aquilo que deveria ser a marca da igreja de Jesus, o amor, não existia, estava ausente desta igreja. Pelo contrário, a igreja de Corinto fica marcada na história do Novo Testamento como uma igreja em que praticamente tudo estava errado. Era uma igreja dividida entre formas diferentes de espiritualidade e de liderança. Era uma igreja em que havia facções. Uns diziam, sou de Pedro, outros diziam, sou de Apolo, outros diziam, sou de Paulo. E ainda havia aqueles que diziam, eu sou de Cristo.
Era uma igreja dividida sobre o tema da disciplina espiritual, permitindo que houvesse pecado grave dentro da igreja. Os crentes se odiavam a tal ponto que levavam uns aos outros ao tribunal público, lançando acusações de forma aberta na praça. O divórcio era uma coisa considerada banal. Havia crentes que participavam dos cultos pagãos nos templos, iam lá comer da carne e se refastelar naquelas celebrações e achavam-se muito fortes espiritualmente. E por isso, isso para nós não é nada, nós somos muito fortes, estamos além disso, fomos salvos pela graça de Deus, isto não importa. E com isto escandalizavam outros irmãos que eram mais novos e inexperientes. Os líderes da igreja eram desprezados e olhados como inferiores. A ceia do Senhor tinha-se tornado um deboche. Havia gente que se embriagava, enquanto outros passavam fome. O papel do homem e da mulher eram confundidos, trazendo escândalo até na sociedade coríntia, que era uma sociedade pagã muito pecadora. Os cultos traziam confusão. Havia gente em êxtase, a falar uma língua que ninguém conseguia perceber e tentando interpretar que por isto eles eram mais espirituais, eram os verdadeiros crentes. Crentes desprezavam crentes, sem perceber que todos são membros, todos são necessários e o corpo é o todo, e não qualquer parte, por mais valiosa que seja. Se este quadro que eu descrevi aos irmãos parece muito pesado, é porque é ele mesmo, porque era sombrio. É o que nós lemos e estamos a acompanhar. Há quase um ano que estamos a ler e a ver o que é que se passava em Corinto. Realmente era um quadro triste e o Evangelho estava a ser seriamente prejudicado e esta igreja estava a ser empobrecida, os crentes escandalizados, o nome de Jesus era motivo de gozação. A situação refletia tudo o que não devia haver numa igreja e por isso Paulo foi duro nas suas considerações. Para ele faltava o ingrediente essencial e mais importante, o diferenciador, o amor. Sem isso não há igreja. E ele explica o que este amor significa. Ele mostra que sem amor todos os dons são inválidos. Ele não faz por menos. Os irmãos acabaram de ouvir a leitura. Ele enfatiza que são nulos qualquer demonstração, seja ela profecia, conhecimento, ciência, línguas, milagres, beneficência, mesmo fé. Sem amor, para Paulo, são nada. Ele explica as 15 características do amor, desse amor que ele está a falar. E quando nós olhamos para elas, nós vemos a essência da vida de Jesus, um retrato, uma fotografia do Senhor. E com esta descrição, com esta figura sobre Jesus, ele explica que os dons são úteis, claro, são valiosos, mas são parciais, são limitados, são temporários. Nós os temos aqui, mas temos que crescer em maturidade. Estamos ainda longe de alcançar o nível que devíamos. Os dons só são válidos quando são exercidos sob a direção e a supervisão do amor de Deus, o amor que Deus coloca nos nossos corações. Sem Ele, eu não transmito nada. Eu não sou nada e eu não ganho nada com isso. É o que diz o texto. E entre tantas coisas notáveis que Paulo está a dizer, ele diz a certa altura uma afirmação muito marcante no versículo 8, ele diz: o amor não falha ou não acaba. E esta afirmação e este capítulo termina a dizer que o amor é superior ou mais excelente do que todas as coisas. Quando Paulo declara que o amor não falha ou não acaba, o que é que ele está a querer dizer? No original, a expressão que Paulo utiliza no grego está a falar sobre o murchar das flores, o fenecer das árvores, que por fim caem porque deixaram de ter vida. Paulo diz que o amor de Deus, que ele descreveu dos versículos 4 ao versículo 7, nunca murcha, nunca perde vigor, nunca fenece, nunca cai, nunca desaparece. Será que isto quer dizer o amor nunca falha? Que o amor sempre ganha? Será que Paulo estava a dizer que se nós amarmos, seremos sempre vencedores em todas as situações? Será que ele está a afirmar que basta amar e tudo vai ficar bem? Bem, irmãos, não é esta a mensagem. É bom que nós entendamos. Paulo sabia, pela avaliação das Escrituras,
pela vida do Senhor Jesus e por experiência própria que não é bem assim. O amor sempre nos fará vencedores, no sentido em que ele nos aproxima de Deus e da vida que nós fomos chamados para viver em Deus e da glória do Senhor que deve ser refletida em nós. Mas nem sempre amar faz com que tudo termine bem. Nós devemos amar sempre. Este é o padrão, este é o alvo. Mas devemos entender que não existe nenhuma promessa que diga que por amarmos da maneira que Deus amou, tudo vai acabar pelo melhor. Porque os exemplos bíblicos não são esses. Acompanhem comigo, irmãos. Por exemplo, no Antigo Testamento nós temos um Deus que ama ardentemente o povo de Israel. Deus ama Israel de modo profundo e demonstra o seu amor de forma prática. Deus liberta o povo de Israel da escravatura do Egito, de forma poderosa. Deus guarda o povo no deserto. Deus faz o povo entrar numa terra nova e especial. Deus lhe dá leis únicas que nenhum outro povo tinha. Deus dá líderes cheios do Espírito Santo. Deus dá profetas para ajudar a manter o povo na linha. Mas apesar do amor incondicional de Deus, o povo de Israel rejeitou o amor. Apesar de todo o carinho que Deus teve para com o seu povo e todas as suas demonstrações de amor, Israel acabou no exílio, porque rejeitou o amor de Deus. Pensemos em Jesus. Jesus amou de forma perfeita e até à morte. Nós lemos, por exemplo, um texto muito interessante de Marcos, quando conta a história do jovem rico. Se os irmãos compararem os evangelhos, os 3 evangelhos sinóticos contam a mesma história, mas apenas Marcos dá este pormenor descrito pelo apóstolo Pedro. Ele diz que quando Jesus olhou para aquele jovem, o amou. E não temos dúvida do amor do Senhor Jesus. Então Jesus o amou e teve profunda compaixão dele. Então quer dizer, e a história termina bem? Não? Depois de Jesus lhe dizer o que era necessário, o texto diz que ele abaixou a cabeça triste, o jovem, e foi-se embora. O capítulo 13 de João começa dizendo que, tendo Jesus amado os seus discípulos, amou-os até o fim. E o gesto seguinte de amor de Jesus pelos seus discípulos foi tirar as suas vestes, cingir-se de uma toalha e lavar os pés a cada um dos 12, o que inclui Judas Iscariotes. Sim, irmãos. Não sei se o irmão já tinha percebido ou tinha pensado nisto. Judas não se tinha ido embora ainda. Ele ainda estava lá quando Jesus lavou-lhe os pés. Jesus amou-o tanto que, mesmo sabendo da sua traição, naquela ocasião, lavou-lhe os pés. Jesus amou Judas até ao fim. E como termina a história? Com traição e suicídio. O apóstolo Paulo amou os coríntios. Ele dedicou-se ao trabalho naquela igreja como em poucas. Ele gastou mais tempo em Corinto do que praticamente em todas as outras igrejas. Talvez a única que tenha tido mais tempo da presença de Paulo tenha sido a igreja em Éfeso. E apesar de ele ter-se dado de coração àquela igreja, apesar de todo o seu envolvimento, nós lemos que havia muitos membros da igreja de Corinto que desprezavam Paulo e o consideravam um apóstolo menor, que tentavam humilhá-lo e obrigavam Paulo a defender o seu ministério. E hoje nós lemos as cartas e dizemos assim, como é que é possível estas pessoas não terem percebido o valor do apóstolo? Mas Paulo teve que defender o seu ministério. Ele teve que contar a sua história. Ele teve que explicar outra vez aos coríntios que Jesus o tinha chamado de uma forma particular. Concluímos que o amor é e tem que ser o nosso alvo. Porque Jesus é o alvo das nossas vidas. Nós somos cristãos, discípulos de Jesus. E queremos viver como o Mestre viveu. Mas isso não quer dizer que nós vamos sempre vencer em todas as situações as pessoas pelo amor, irmãos. Porque a verdade da palavra de Deus nos ensina que o amor pode ser rejeitado. Esta verdade nos faz meditar em Deus, na sua salvação. Deus poderia fazer as coisas de outra maneira?
Será que Deus podia impor a sua vontade? Não tem Ele todo o poder? Mas a Bíblia diz, irmãos, que a essência de Deus é o amor. Este que nós acabamos de ler neste capítulo. E por causa disto, o caminho que o Senhor escolheu para a nossa salvação é outro. Isto significa que ao vir para nos amar na figura do seu Filho, Ele foi rejeitado, caluniado, envergonhado. E mudou alguma coisa, irmãos? Hoje, mudou alguma coisa? Hoje, quando nós anunciamos Jesus, não continua havendo muitas pessoas que rejeitam? Hoje, quando nós anunciamos a salvação, não continua havendo gente que faz gozação, que faz troça, que ri? Não existe tanta gente por aí se achando superior, que conta inúmeras tolices a respeito de quem Jesus teria sido, fazendo troça da sua vida e do seu amor por nós? Esta foi a maneira como o Senhor escolheu fazer as coisas. Esta foi a opção que Ele nos deu. Mas o apóstolo Paulo nos diz neste capítulo extraordinário que, independentemente disto, o amor é a coisa mais excelente e aquela que permanecerá até ao fim. Note bem, meu irmão, quem escreveu este capítulo foi Paulo e não Saulo de Tarso, que podem aparentemente ser a mesma pessoa. Saulo de Tarso, aluno do Rabi Gamaliel, nunca teria escrito este capítulo. Porquê? Ele era um homem mau? Não, irmãos, ele era um homem bom. Era um homem bom. De acordo com a lei e com a religião, ele era um homem excelente. Era um homem notável, inteligente, brilhante, com uma formação extraordinária, zeloso ao extremo e conhecido pela sua fé ardente, que o impulsionava. Era um homem cheio de convicção, pronto para dar a sua vida pela causa em que ele acreditava. Era um homem que qualquer um que o conhecesse o admirava pela sua coragem, pela sua força, pela sua determinação. Era um judeu de alta categoria, era um homem com H maiúsculo, admirado, respeitado, tão valorizado pelo Sinédrio, o júri, o tribunal, a assembleia do povo de Israel, que lhe deram cartas plenipotenciárias para ele representar o Sinédrio no estrangeiro. E ele foi para Damasco com as cartas na mão. Ao chegar a Damasco, ele ia ser o Sinédrio em Damasco. Irmãos, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Mas este homem notável, este homem extraordinário, não foi o homem que escreveu este capítulo. Porque este homem, apesar de tão extraordinário, não conhecia amor. Tinha zelo, mas não tinha amor. Tinha fé, mas era uma fé fria. Tinha esperança, mas era uma esperança sombria e cheia de destruição para os outros. Ele desconhecia o poder do amor. Para Deus, ele não valia nada. E foi por isso que o Senhor o derrubou do cavalo. Às vezes nós precisamos também ser derrubados, irmãos. É por isso que naquele encontro extraordinário com o Príncipe da Paz e com o Deus de amor, o seu coração foi mudado. E ele foi sendo moldado por Deus para se transformar no homem que Deus queria. Não perfeito. Claro que não. Mas querendo imitar Jesus. Ao ponto de ter a ousadia de dizer, ao escrever nas suas cartas, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha, a minha vida é imitar a Jesus. A vida que eu vivo, eu não tenho mais vida, eu já morri com Cristo, estou crucificado com Ele. A vida que eu vivo agora é para tentar ser igual a Jesus. E vocês copiem isso de mim. As outras coisas esqueçam, mas isto, tentem fazer, porque este é o caminhar daquele que é discípulo de Jesus. E este homem cresceu, sobretudo, naquilo que era a essência da vida de Deus. Ele cresceu no amor. E nós vemos nas suas cartas o seu carinho pelos crentes, o seu sofrimento pela causa, a sua entrega pela obra. Ele escreve aos Gálatas: eu estou outra vez com dores de parto por vocês. Estão-se a desviar, eu estou a sofrer porque vocês são meus filhos. É como se eu vos tivesse dado a luz espiritualmente falando. E aqui nós temos a demonstração escrita desta verdade interna. O capítulo do amor, escrito pelo homem que matara em nome de Deus. Paulo conclui. E o versículo 13 nem sempre é compreendido.
ele conclui falando a respeito de 3 qualidades que permanecem. Ele disse, depois de tudo isto, depois de todos os dons que vão acabar por cessar porque não vão ser mais necessários, permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Repare, irmãos, as 3 coisas que permanecem: a fé, a esperança e o amor. Não são dons, não são profecias, não é conhecimento, não são milagres. São as qualidades dadas por Deus, são os frutos do Espírito Santo. A fé, a esperança e o amor. Mas ele não tem dúvida em afirmar categoricamente que o maior é o amor. Porquê? E ao olhar, irmãos, nós conseguimos perceber porquê. A fé e a esperança estão focadas fora de nós, em algo fora do crente e em benefício para ele. Eu creio em outro ou em alguém. E a minha fé é essencial para a minha salvação e a minha vida com Deus, mas ela está focada naquilo que foi feito por mim. A minha fé está focada naquilo que eu recebo, no benefício que eu tenho. Eu creio e por isso eu sou salvo. Mas a fé sem amor é fria. É o amor que tudo crê, diz o capítulo. O amor tudo crê. Logo é maior do que a fé. A esperança também, irmãos, ela é maravilhosa, mas reparem, a esperança também está novamente lá fora. A minha esperança está no futuro, em alguma coisa que beneficia a mim. Eu recebo, porque eu tenho esperança, porque eu tenho expectativa de alguma coisa que me traz vantagens. E eu ganho com isto. Ela me ajuda a caminhar. A esperança é muito bonita, mas sem amor é sombria. É o amor que tudo espera. O texto diz, o amor tudo crê, o amor tudo espera, logo o amor é maior. Ele é o fogo que aquece a fé, é a luz que ilumina a esperança. Já o amor, irmãos, nasce em nosso coração pela ação de Deus e se foca não em receber, mas em dar. Não se foca no que eu ganho, mas do benefício do outro. O amor se volta da minha vida para abençoar. E porque Ele faz em mim esta ação, Ele me faz mais parecido com Deus. Ele me ajuda a refletir aquilo que o Senhor é. O mundo do apóstolo Paulo, e em muitas coisas o mundo em que nós vivemos, admirava outras coisas. Por exemplo, os gregos davam o maior valor, acima de tudo, à sabedoria. E o mundo em que vivemos coloca a ciência lá em cima. Os romanos valorizavam acima de tudo o poder. E nós continuamos a achar que o poder é uma coisa extraordinária. E Paulo diz para o cristão, nem uma coisa nem outra. O que está acima de tudo é o amor. Isto é contra a cultura? É. Mas é isto que vai fazer a diferença. Este capítulo, irmãos, deveria produzir em nós adoração e humildade. Adoração, porque é esse o amor que Deus tem por nós. E como não adorar diante deste amor? Como não adorar compreendendo que o amor de Deus por nós é uma bondade incondicional, que se sacrifica para a nossa salvação? Diante disto só há uma resposta. A Ele toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Mas este texto nos traz humildade. Quão longe eu estou deste alvo. Como eu preciso de crescer ainda. Se eu sou discípulo de Jesus e quero ser parecido com Ele, como tenho sido tolo em valorizar tantas coisas que para Jesus não valem nada e não são nada. E diante disto eu tenho que dizer, perdoa-me, Senhor. Dirige os meus passos na direção certa. Ajuda-me a perceber o que realmente tem valor para Ti. Porque aquilo que tem valor para Ti é o que tem valor eterno. O Teu amor por mim. O Teu amor em mim. A Tua glória refletida. Que a palavra do Senhor possa ser instrumento do Espírito em nossos corações. Certamente este é daqueles capítulos em que nós precisamos meditar,
e pensar de forma contínua e significativa, enquanto o Senhor age em nós, produzindo este amor na prática.